pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da série Gráficos do Excel. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a utilização dos gráficos de pizza e rosca. Se você está vendo pela primeira vez esse vídeo e ainda não conhece a série, eu estou fazendo uma série de vídeos curtos nos quais eu falo sobre os principais gráficos do Excel, os principais gráficos disponibilizados pelo software e como a gente deve utilizar cada um deles, né? Qual é o cenário de utilização que mais se encaixa, que mais se adequa na utilização de cada um dos gráficos. Os dois primeiros vídeos dessa série, no primeiro a gente falou sobre a criação de gráficos de colunas, no segundo sobre o gráfico de barras, e agora a gente vai falar sobre pizza e rosca. Como você já sabe, se você já tem assistido esses vídeos, essa é uma planilha que eu criei, é uma planilha que tem apenas algumas informações para a gente poder gerar os dados, né? Obter essas informações para poder gerar os gráficos. Então é uma planilha que simula uma listagem de treinamentos e aí eu tenho aqui várias informações com relação aos treinamentos, né? Eu tenho a turma que foi realizada, quem foi o instrutor, o período que a turma aconteceu, carga horária, número de alunos e faturamento, cliente, enfim. Tem várias informações aqui e aí a gente está usando essas informações para poder gerar os gráficos. Bom, vamos aqui para a nossa planilha, onde a gente gera de fato os gráficos. Os gráficos de pizza e rosca são os gráficos, alguns dos gráficos mais comuns do Excel, né? Então, muita gente está acostumada a utilizar gráfico de pizza, não tem segredo nenhum. O gráfico de rosca não é tão utilizado quanto o de pizza, então, assim, pelo que a gente sempre pode ver e pelas apresentações, não é um gráfico que as pessoas têm costume em utilizar, mas é um gráfico que tem como finalidade apresentar o mesmo tipo de informação, né? Então, aqui a gente vai utilizar os gráficos de pizza e de rosca para visualizar a distribuição de uma série simples de dados. Nesse exemplo, a gente tem aqui os treinamentos e o faturamento. Então, qual foi o faturamento obtido por cada treinamento? Então, aqui a gente vê que o faturamento do treinamento de Excel foi de 48 mil, enquanto o de Access foi de 17, enfim. E aqui eu tenho uma segunda tabela na qual eu tenho a quantidade de treinamentos ministrados por instrutor. Então eu sei que, por exemplo, o Danilson ministrou 32 treinamentos ao longo do período que eu estou apurando, a Juliana ministrou 10 treinamentos, a Andréa 22 e o Idilásio 5. Então, se eu quiser demonstrar isso de uma maneira mais simplificada e de uma maneira que eu possa apresentar a participação de cada um desses elementos em relação ao todo, os melhores gráficos para serem utilizados são os gráficos de pizza e rosca. Então eu vou selecionar aqui o primeiro exemplo, a primeira tabela, vou clicar aqui em inserir e vou escolher o gráfico de pizza, por exemplo, tá? Como eu sempre tenho falado, vamos procurar não usar muito o 3D, né? Eu vou usar mais aqui o 2D porque eu acho que é o mais adequado. E aí, uma vez que eu tenho aqui as informações do meu gráfico de pizza, ele vai demonstrar aqui a participação de cada item dentro do faturamento que eu tenho, dentro de cada treinamento dentro do faturamento. E aí a gente pode trabalhar para visualmente melhorar o aspecto do gráfico, né? Melhorar o layout do gráfico. Então aqui na guia design eu tenho adicionar elemento, elemento gráfico e aí eu posso determinar, por exemplo, que eu quero visualizar os rótulos de dados. Aí eu vou visualizar a numeração. Ou eu posso clicar em rótulo de dados e clicar em mais opções para poder determinar aqui o que eu quero visualizar. Eu quero visualizar o valor ou eu quero visualizar o percentual, por exemplo, né? Uma outra coisa também que eu posso fazer é jogar a legenda aqui para a direita. Então, se eu clicar em adicionar elemento gráfico, eu posso vir aqui na legenda, colocar à direita, por exemplo, para ter um pouco mais de espaço para o meu gráfico e aí eu consigo identificar mais rapidamente o percentual de participação de cada treinamento dentro do meu faturamento global. Ok? Então, o gráfico de pizza é bem simples, não tem muito segredo. Toda vez que eu tiver uma série de dados simples e quiser mostrar a participação dessa série, a distribuição dessa série, né, eu tenho como utilizar aí o gráfico de pizza. Uma segunda opção, também para mostrar o mesmo tipo de informação, é usar o gráfico de rosca. Então, eu vou selecionar aqui a lista de instrutores. Eu tenho todos os instrutores da minha empresa e a quantidade de treinamentos que cada um deles ministrou. Vou clicar aqui em inserir. E no momento que eu for selecionar o gráfico, ao invés de selecionar pizza, eu vou selecionar rosca. Okay?
A gente pode ter aqui a visão que a gente vai entender através da visualização que o gráfico de rosca ele é muito semelhante ao gráfico de pizza, né? Ele mostra a distribuição da quantidade de treinamentos ministrados por cada instrutor. Da mesma maneira, ele tem a mesma finalidade de exibir as informações conforme a gente vê no gráfico de pizza. Eu vou mudar aqui a legenda também desse gráfico, eu vou colocar à direita e vou colocar aqui o valor numérico. Então eu quero mostrar aqui os valores de cada um, né, a quantidade de treinamentos que cada instrutor ministrou. O que eu posso fazer, no caso do gráfico de rosca, é uma coisa que pouca gente acaba fazendo e que eu acho que vale bastante a pena. Então vamos colocar nenhum aqui e depois voltar aos dados. Isso. Muita gente acaba deixando um pouco de lado o gráfico de rosca, porque ele apresenta a informação de uma maneira muito. As séries elas são apresentadas com uma espessura muito fina, então não dá uma impressão visual bacana para quem está visualizando o gráfico. E eu entendo, eu também tenho essa mesma impressão. Então, uma coisa que dá para a gente fazer aqui bastante interessante no gráfico de rosca para melhorar o aspecto visual da informação e que eu sempre procuro fazer nos gráficos de rosca que eu trabalho, que eu crio nos meus relatórios, eu clico com o botão direito aqui em uma das séries, não precisa ser necessariamente uma série específica, pode ser qualquer uma delas. Eu clico com o botão direito, tá? E aí você vai ter uma opção aqui chamada formatar série de dados. Vou clicar em formatar série de dados e aqui à direita você tem o tamanho do orifício da rosca. A gente vai perceber que o tamanho padrão do Excel para esse elemento é de 75%. O que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui e diminuir esse valor. Então, vou colocar, por exemplo, 10%. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai fechar a rosca, ele vai aumentar a largura, né? E você tem uma visualização mais adequada. Então, você pode definir aqui qual é a visualização que você quer. Por exemplo, 25% ou 30%. Então, não necessariamente você precisa manter aquele 75%. E aí, se você não mantiver aquele 75, você dá um aspecto visual um pouco mais interessante aqui para esse gráfico de rosca. Ele vai ser um pouco, claro, diferente do gráfico de pizza no aspecto visual, mas ele vai oferecer a mesma maneira de apresentar os dados, né? Ele vai agrupar todo mundo e fazer essa distribuição para a gente. Então, uma dica que fica aí para vocês que vão trabalhar com gráfico de rosca, ou que querem trabalhar com gráfico de rosca, é sempre controlar aqui o tamanho do orifício para que fique mais fácil ou para que a gente tenha um layout visual melhor, né, que seja mais adequado ou que apresente a informação de uma maneira mais profissional, ok? Então, como em todos os vídeos dessa série, essa planilha vai estar disponível, então vocês vão poder fazer o download dessa planilha para poder utilizar os gráficos de pizza e rosca para fazer os seus próprios testes. Os demais vídeos da série também estão disponíveis, o link dos demais vídeos da série também estão disponíveis aqui na descrição desse vídeo. Vou convidar vocês a se inscreverem no canal para que tenham acesso aos próximos vídeos. Vai ter muito material bacana. Depois que a gente finalizar essa série de gráficos, a gente vai falar de outras coisas bacanas também na utilização de Excel e não só do Excel, né? De outras ferramentas do Office também, como Project, como Visio, enfim. Então convido vocês a se inscreverem no canal, a me seguir nas mídias sociais para que possam sempre estar com acesso aí ao material que eu estou divulgando e para que estejam antenados aí nas novidades que a gente sempre vai compartilhando. Queria agradecer por estarem aqui, por estarem assistindo o vídeo, prestigiando o canal. Muito obrigado e até o próximo vídeo.